Bueno, desde el primer momento dijimos honor a quien honor merece. Es momento de reconocer a esos grandes genios de la consultoría política. Hay en este salón 3 grandes genios de la consultoría política y quisiera que pasaran uno por uno para darnos una pequeña reseña. Quisiera llamar en primer lugar al señor Carlos Manganelli. Un aplauso, por favor. Pocas palabras se puede decir en un momento dice. Cuando se hace 38 años de carrera profesional dedicada única y exclusivamente a marketing electoral y comunicación política. Conquisté muchos amigos, muchos me ayudaron mucho en mi carrera. Uno de los mejores, mayores amigos que tengo, JJ. Muchas gracias por todo. Es que puedo decir, Roy Campos, JJ, y todos que pudieron siempre una palabra de cariño y de incentivo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Felicidades. Parabéns. Bueno, pues básicamente con eso concluimos la primera entrega de los premios RID Latinos. Esperamos verles el año próximo. Muchísimas gracias. Professor Mestre Carlos Manganelli, consultor master e presidente da Manganelli Associados. Publicitário, jornalista, radialista, administrador de empresas com especialização em propaganda e marketing pela ESPM, MBA em marketing pela USP, pós-graduado em ciência política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. Professor no curso Master em Assessoramento de Imagem e Consultoria Política, MyCop, da Universidade Pontifícia de Salamanca, Espanha. Autor, coautor e coordenador de 16 livros sobre as matérias Comunicação Política e Marketing Eleitoral, entre eles Estratégias Eleitorais e Marketing Político, Eleição é Guerra, o uso do marketing político na gestão governamental, o marketing pós-eleitoral, marketing eleitoral, o passo a passo do nascimento de um candidato. Membro fundador e presidente da ABCOP, Associação Brasileira de Consultores Políticos. Membro e diretor da ALACOP, Associação Latino-Americana de Consultores Políticos. Membro da IAPC, Associação Internacional de Consultores Políticos. Milita na área de consultoria em comunicação política e marketing eleitoral desde 1974. No ano de 2012, foi eleito pelos leitores da revista americana Campaigns and Elections como um dos melhores consultores políticos da Iberoamérica, fazendo parte do seu hall da fama, e ganhou o prêmio Destaque em reconhecimento aos 38 anos de trabalho e colaboração com a democracia na América Latina no 8º Seminário Latino-Americano de Marketing Político. A história do Jingo começa, na realidade, em 29. Tudo que nós temos antes de 1929 são músicas de contra-propaganda, ou músicas de protesto. A primeira música de protesto que se tem conhecimento nasce no Império, se chama A Laranja da Sabina, ou As Laranjas da Sabina, que era uma baiana que tinha um tabuleiro de laranja que vendia para os alunos da Escola de Direito no Rio de Janeiro. E ali eles se encontravam para falar mal do Império ou para fazer ações sociais e ações, movimentos
contra o Império. Um delegado de polícia do Rio de Janeiro, sabendo disso, proibiu a Sabina de montar o seu tabuleiro de laranja e retirou esse tabuleiro da frente da escola de Direito no Rio de Janeiro. E aí nasce então a música chamada Laranja da Sabina, que é uma música de protesto contra o Império. Então, o conceito de jingle que nós temos, ele nasce em 29, aonde você tem uma música que eleva as qualidades do candidato, e é uma música feita sob encomenda, não é uma música que nasce de um movimento social. Nenhum jingle nasce de movimento social. O jingle é uma peça publicitária que existe para elevar as qualidades ou levar ao conhecimento da população que aquele produto existe e que ele é bom. Muito bem, o jingle nasce em 1929, com o jingle feito para Júlio Prestes, na campanha presidencial, a música Seu Julinho Vem, isso em 29, lembrando que o rádio nasce em 23, tá? E não era usado em campanhas eleitorais de 23 até 29, porque o número de receptores era muito pequeno. E como nós sabemos, uma campanha eleitoral exige que se fale com todas as pessoas. Em 29 já existia um número razoável de rádios no Brasil. Existia o rádio vizinho, né? As pessoas iam ouvir o rádio na casa do vizinho, para as grandes coisas que aconteciam, o rádio passava já em 29. Em 29 então foi feito o primeiro jingle para Júlio Prestes. O segundo jingle, obviamente, de Getúlio Vargas, seu GG, vem para combater o Seu Julinho Vem, que foi o primeiro jingle existente. Ele nasce com o sentido de elevar as qualidades dos candidatos ou combater um conceito existente na sociedade. É para isso que existe o jingle. O rádio nasce em 23, em 29 você tem o primeiro uso eleitoral em campanhas eleitorais. Em 30 há a interrupção do uso eleitoral do rádio, porque nós entramos numa ditadura, na ditadura Vargas, de 30 a 45. Só que Vargas usa o rádio e aprende a usar o rádio para elevar a ditadura, para colocar a ditadura, colocar as suas ações de governo da ditadura Vargas no rádio, para colocar para a população que a melhor coisa que podia ser é o que Vargas estava fazendo. Por isso ele se torna o pai da nação. De 30 até 45, a ditadura Vargas se utiliza do rádio. Em 45, nós temos o retorno do rádio para uso eleitoral, a campanha de Brigadeiro, Eduardo Gomes contra o General Dutra, e você tem essa campanha com um jingle muito pequeno, um jingle praticamente não existente. Em 50, aí sim, aí você tem uma campanha com um jingle muito forte, vários jingles, inclusive na campanha de Vargas, quando Vargas retorna como candidato a presidente da República, e aí sim, tanto no cinema quanto no rádio, o jingle foi muito utilizado. E nessa época, o jingle que ficou marcado na cabeça das pessoas, e quem vivenciou essa época ainda lembra, foi o Bota o Retrato do Velho outra vez, que foi a música, o jingle que consagrou Vargas para o retorno à presidência da República, como candidato. Aí sim o uso eleitoral do jingle. Passamos então, vamos para a campanha de Juscelino Kubitschek, que teve um jingle muito bom, mas ele teve um prefixo musical que superou o jingle, que não era um jingle, era um prefixo musical. Assim como o Silvio Santos tem o seu, o Chacrinha tem o seu, né, o lá 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 lá, que é o do Silvio Santos, e o Chacrinha, que todo mundo conhece, né, ou a Terezinha, muito bem. Esses são prefixos musicais. E o Juscelino Kubitschek ganha um prefixo musical com o Peixe Vivo. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Isso não era um jingle de campanha, isso era um prefixo musical. É uma música de Diamantina, onde nasceu Juscelino Kubitschek, que marcava a sua presença. Toda vez que ele aparecia, tocava esse prefixo musical. Então era um prefixo musical e não um jingle. As pessoas confundem muito isso. Aí entramos na campanha de Jânio Quadros, um dos best-sellers de jingles eleitorais, né, o Varre, Varre, Vassourinha, e um jingle que marcou presença na campanha de 60 contra Jânio Quadros, que foi o jingle de Adhemar de Barros. O jingle de Adhemar de Barros foi uma coisa fantástica, porque ele tinha uma pecha, ele tinha um ruído
dizendo que ele roubava a caixa do Estado, né? Ele fazia uma caixinha, a famosa caixinha do Adhemar. E ele então contrata Erivelto Martins, um dos grandes nomes da composição brasileira, para fazer um jingle para ele. E o jingle dizia: quem não conhece, quem nunca ouviu falar, na famosa caixinha do Adhemar, deu emprego, deu escola e deu estrada, caixinha abençoada. Ou seja, para combater um conceito, ele faz um jingle. Entramos na ditadura em 64, dura até a década de 70, quando em 74 nós temos vários jingles de governadores e de senadores, para governadores e senadores. Um dos que ficou marcado foi o do PMDB, o MDB, na época, em 70, o jingle do Quercia, O Sol Nasceu para Todos e Também para Você, foi um jingle que ficou bastante marcado na década de 70. Entramos na década de 80 com a campanha presidencial do Tancredo, Tancredo já, para o Brasil poder mudar. Entramos na década de 80 com o jingle das diretas já e Tancredo já. Aí passamos para o jingle de Collor de Mello, que não foi grande coisa também, embora fosse um jingle bastante interessante, mas em 89 o jingle que marcou presença foi o jingle do Lula. Nós tínhamos um conceito apurado por pesquisas dizendo que o Lula era rejeitado pela classe média porque a classe média tinha medo de votar no Lula, não só a classe média como a classe mais baixa também. E o jingle veio para combater um conceito, era o jingle Sem Medo de Ser Feliz, que até hoje é usado, inclusive na última campanha da Dilma foi usado. E aí você tem vários jingles que foram acontecendo nesse período da década de 80, 90, e em 2000 você tem o jingle do Lula que volta, né, o Sem Medo de Ser Feliz, e o Lula lá. E no segundo turno da reeleição, o jingle Deixa o Homem Trabalhar, que ficou marcado também. Então nós temos uma pequena retrospectiva da história dos jingles e do uso dos jingles em campanhas eleitorais. Vamos então para a parte prática dessa coisa do jingle, que é tão vibrante, né? Numa campanha eleitoral as pessoas vibram com o jingle. O jingle é uma peça publicitária que anuncia a vitória. O jingle não pode ter um tom de derrota, não pode ter um tom meloso. O jingle tem que ser uma coisa vibrante. O jingle na campanha eleitoral é o famoso grito de guerra da militância e o que vai grudar na cabeça das pessoas. Você tem várias funções. O jingle é uma peça estratégica na campanha eleitoral. Qual é o seu problema de campanha? Você está com um problema em colocar o número do seu candidato na cabeça do eleitor? Se o número do seu candidato terminar com 0, ele vai rimar com eu quero. Se o seu jingle vai terminar com 3, e se você for para uma campanha de reeleição de um deputado, é no seu 3 outra vez. Enfim, você tem que saber qual é a função estratégica do seu jingle. É para combater um conceito, como foi o de Adhemar de Barros, como foi o de Lula? Para que você vai usar essa peça publicitária? O jingle não é uma coisa bonita, não é simplesmente uma musiquinha. O jingle tem uma função estratégica dentro da campanha eleitoral. Então a primeira coisa que você tem que perceber é: o jingle vai fazer parte de uma estratégia global da sua campanha eleitoral. Não é uma música separada, não é uma musiquinha, não é uma peça publicitária apartada. O jingle, ele tem multiuso. Ele é usado no carro de som, na televisão, no rádio, nos comícios. Você tem um jingle a toda hora na cabeça do eleitor. Então preste atenção quando você for fazer um jingle. O jingle tem que ter uma função estratégica na sua campanha eleitoral. Não faça o jingle por ser bonito. Faça o jingle para cumprir uma função dentro da estratégia da sua campanha eleitoral. Muito bem. Vamos falar da qualidade musical dos jingles. Quem faz um jingle tem que saber que as pessoas que vão ouvir vão cobrar a qualidade daquilo que elas já ouvem. Não dá para você pegar um violão e uma pessoa cantando para fazer o seu jingle.
As pessoas estão acostumadas a ouvir os cantores com uma grande produção musical. E o seu jingle tem que ter essa produção musical. Senão ele será qualificado abaixo do que as pessoas já conhecem. Isso na qualidade. No ritmo, o ritmo deve respeitar o que a região tem de moda no ritmo. Nós tivemos aqui no Brasil várias modas de ritmo falando em campanha presidencial. Você teve lambada, você teve samba, você teve samba canção, você teve axé, enfim, você teve ritmos que estavam na moda a nível nacional. Quando você faz uma campanha municipal ou estadual, você deve respeitar o ritmo que é mais aceito naquele local. Então isso tem que ser observado. Não dá para você tocar um axé numa campanha de prefeito em Porto Alegre. É melhor tocar um varanão, né? Então vamos começar a respeitar as diferenças culturais do nosso país, mesmo quando se faz uma campanha eleitoral. O ritmo deve ser observado sempre para a região que você vai fazer, ou no caso nacional, o que estiver na moda. O que precisa ter um bom jingle? Um jingle, como eu falei para vocês, ele vai cumprir uma função estratégica dentro da campanha eleitoral. E essa função estratégica vai ditar o que esse jingle tem que ter. Mas, obrigatoriamente, ele vai ter que ter o nome do candidato, o número do candidato, o partido, se o partido for importante, a bandeira principal de trabalho, o que você está prometendo fazer, tá? E aí cumprir essa função estratégica. Saber o que realmente você está passando para o seu eleitorado, o que você precisa passar dentro da estratégia global, o que esse jingle vai colaborar dentro dessa estratégia. Se é divulgar o número, se é combater um conceito, se é elevar o nome do candidato, se ele for pouco conhecido, se o seu problema for grau de conhecimento muito baixo, o jingle tem que tornar o candidato mais conhecido. Então tudo isso são funções estratégicas do jingle dentro da estratégia global da sua campanha eleitoral. Muito bem, vamos deixar uma coisa muito clara para vocês. Música de contra-propaganda não é jingle. O jingle é uma peça publicitária que nasce para elevar as qualidades do produto ou de um candidato. No caso do candidato, ele vai fazer parte desse conceito geral, dessa estratégia geral da campanha eleitoral. Então não existe jingle de contra-propaganda, existe uma música de contra-propaganda. O conceito, quando se fala em jingle, e aí nós temos que retornar à história do jingle. O jingle oficialmente nasce, jingle comercial, em 1931, quando Getúlio Vargas permite que as rádios comercializem espaços. De 23 até 31, você não podia vender espaços comerciais no rádio. O rádio existia como uma função literária, como uma função de levar conhecimento e educação à sociedade. Então ele não era comercial. A parte comercial era promíscua, de 23 a 31. Era proibido o rádio comercializar os seus espaços. Então não existe jingle. O jingle nasce comercialmente, oficialmente, em 31. E essa história é bastante interessante para vocês que gostam de história de jingle. O primeiro jingle comercial existente foi feito para uma padaria. E ele foi feito da seguinte maneira. A pessoa que tinha um programa na rádio Philips, que era o Cazé, que é avô da Regina Cazé, ele tinha um programa numa rádio e chegou para um português da padaria e falou: olha, foi permitido o comercial agora no rádio e tal, você não quer comprar um comercial para vender pão? O português virou para ele e falou: você está louco, eu não vou comprar comercial, nunca vi vender pão pelo rádio, isso não existe. E o Cazé virou para ele e falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu faço o comercial,
Se aumentar a venda do pão, você me paga. Se não aumentar, você não precisa me pagar. Então o trato está feito. Ele foi, encontrou-se com Názara, que era um dos grandes compositores da época, e Názara faz um jingle em ritmo de fado para vender o pão. E o jingle fica desta maneira: ó padeiro desta rua, traga sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. E o pão aumentou as vendas e o português pagou o café pelo jingle efetuado. Foi o primeiro jingle em 31, quando então foi permitido. Então nós temos que ter isso na cabeça. Jingle é uma peça publicitária. E essa definição veio do professor Cid Pacheco. Não é uma definição minha, é uma definição do professor Cid Pacheco, professor da Federal do Rio de Janeiro. Para terminar, vamos falar com vocês então, vamos tentar lembrar com vocês os tops, né, os melhores jingles. E uma coisa interessante, nem sempre os melhores jingles levam o candidato à vitória. Como eu disse, o jingle é apenas uma peça publicitária da grande estratégia da sua campanha eleitoral. Ele não é responsável em conseguir voto. O jingle, na maioria das vezes, é responsável para deixar a lembrança do seu nome ou do seu número, para que quando a pessoa for votar, o eleitor for votar, lembrar do seu número ou do seu nome. Começamos em 29, Seu Julinho Vem, que foi o primeiro jingle feito, encomendado, feito sob encomenda, o primeiro jingle com o conceito de jingle. Então, Seu Julinho Vem. Vamos ouvir um pouquinho do Seu Julinho Vem, na voz de Almirante. Ó seu funinho, na terra do leite grosso, nossa santa no caminho, e o Paulista é um colosso. Puxa a garrucha, empurra firme na estrada, e começa puxa, faz o seu leite coalhada. Seu Julinho vem, e o mineiro lá de cima tem que dar. Seu Julinho vem, vem, mas toda muita gente a te chorar. Vamos para o segundo? O segundo, na minha opinião, que pesquisei, fiz o livro, pesquisei, foi minha tese de mestrado, foi os jingles eleitorais. O segundo, para mim, é Bota o Retrato do Velho outra vez, bota no mesmo lugar, levando Getúlio Vargas, que tinha saído de uma ditadura, à sua candidatura a presidente da República. Vamos ouvir então o jingle de 50, de Getúlio Vargas, Bota o Retrato do Velho outra vez. Trabalhadores do Brasil, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho. Chegamos na década de 60. O terceiro jingle, na minha opinião, dos melhores existentes no país, é o Varre, Varre, Vassourinha, que tanta saudade até hoje deixa para as pessoas que votaram e torceram tanto por Jânio Quadros. A famosa febre janista era representada pelo jingle Varre, Varre, Vassourinha. Vamos ouvir agora o Varre, Varre, Vassourinha. Chegamos em 1989, primeira campanha eleitoral presidencial após a ditadura militar. Temos um jingle que não leva o seu dono para a presidência da República, mas que marca na cabeça das pessoas como um jingle muito forte, que foi o Sem Medo de Ser Feliz.
um jingle que vem para combater o que as pesquisas mostravam, que as pessoas da classe média, da classe, enfim, todas as classes, tinham medo de votar no Lula por aquela imagem raivosa que ele representava, que nós chamamos de imagem de Che Guevara, né? Que ia pegar em armas para resolver. Então as pessoas tinham medo de votar no Lula. E para combater esse conceito, nasce o jingle Sem Medo de Ser Feliz. Campanha do Lula, 1989. Vamos ouvir? Muito bem, campanha de reeleição do Lula, depois de eleito, reeleito. Quando eleito foi feito o mesmo jingle, o Lula lá, o Sem Medo de Ser Feliz, foi reeditado e foi colocado na campanha. Mas a sua reeleição teve um jingle que ficou marcado na cabeça das pessoas. O jingle feito pelo Lázaro do Piauí, chamado Deixa o Homem Trabalhar. Esse jingle marca o quinto e último, na minha opinião, dos melhores jingles feitos até hoje para as campanhas presidenciais no nosso país. Vamos ouvir? A voz de Deus é a voz do povo. Olha Lula aí de novo. Lula é um grande presidente e vai continuar com a gente. Não troca o certo pelo duvidoso. Eu quero o Lula de novo. Eu quero o Lula lá. Deixa o homem trabalhar. Tá tudo andando direitinho. Deixa o homem trabalhar. Ele trata o povo com carinho. Eu quero o Lula lá. E a gente não tem por que mudar. Eu quero o Lula lá.